Olá a todos, meu nome é Gilvandro. Hoje eu irei apresentar aqui para vocês uma aplicação do algoritmo Naive Bayes, no sentido de classificação simples, utilizando uma base de dados de produtores de leite. Então aqui basicamente essa é a nossa base de dados. Não é conveniente para a gente manter as informações de data do fornecedor, nem da qualidade microbiológica, isso a gente utilizará só em outra circunstância. Vamos utilizar os dados brutos, sendo essas colunas, e a classe para poder atribuirmos a partir desses dados uma relação com a classe utilizando o algoritmo Naive Bayes. Então aqui são 1085 exemplos da classe apropriado e 756 exemplos da classe inapropriado. Substituímos aqui o valor para o valor apropriado, nós substituímos o valor 1 e para inapropriado menos 1 para que possamos assim trabalhar com o algoritmo de Machine Learning. Nós separamos aqui a base de dados em 80% de treino e 20% de teste. É esse procedimento que é aplicado e aqui estamos chamando o nosso modelo, o modelo gaussiano de Naive Bayes. Então, fazemos aqui o tratamento, essa é a nossa base de dados de teste. E aqui com a base de dados de teste, a ideia é que a gente consiga relacionar, que o algoritmo consiga relacionar esses dados com as respectivas classes, que são essas aqui. Então, a gente faz a predição aqui do modelo e agora faremos uma avaliação formal desse modelo através de uma matriz de confusão. Então, criamos aqui uma matriz de confusão formada pelo y-teste e o y que foi previsto, ou seja, as classes esperadas e as classes que o algoritmo previu. E aqui no final a gente obtém essa matriz de confusão, de forma que a totalidade aqui da linha significa o quanto que era esperado e a totalidade da coluna foi o quanto que o algoritmo previu. Então aqui, por exemplo, esse valor de 140 aproximadamente significa que eram aproximadamente 140 valores que de fato eram inapropriados e o algoritmo estimou como inapropriado. Então isso aqui são acertos e aqui também são acertos porque eram exemplos que de fato eram apropriados na base de dados e o algoritmo acertou como apropriado. Ele errou aqui pouquíssimo, apenas esses valores 14 que era inapropriado e ele estimou como apropriado e esse valor 6 aqui que era apropriado e ele estimou como inapropriado. Então fazendo uma análise aqui de precisão, para a classe inapropriado ele teve uma precisão de 96%, para a classe apropriada ele teve uma precisão de 93% e a acurácia geral aproximadamente aqui 94,6%. Então essa foi a atividade 1. Muito obrigado, até a próxima. Dando uma continuidade agora através da atividade 2. Para a atividade 2, o objetivo também foi fazer uma classificação, só que agora de livre escolha. Nesse caso, a gente utiliza a mesma base de dados e vamos estar utilizando o algoritmo Decision Tree Classifier, que é um classificador baseado em árvore de decisão. Nesse caso, estaremos utilizando a mesma base de dados. Mais uma vez aqui eliminamos as colunas data, qualidade microbiológica e fornecedor barra posto de coleta. São informações que para a gente aqui não são úteis. A configuração da base de dados permanece a mesma, 1085 exemplos de apropriado, 756 exemplos de inapropriado. Mais uma vez atribuímos o valor 1 para apropriado, o valor menos 1 para inapropriado, separamos em 80% de treino e 20% para teste, treinamos o nosso algoritmo e agora vamos fazer uma avaliação formal dos resultados encontrados. Então nesse caso aqui a gente observa que a classificação da base de dados de teste foi perfeita. Todos os exemplos que de fato eram inapropriados, o algoritmo estimou como inapropriado, bem como todos os exemplos que de fato eram apropriados, o algoritmo estimou como apropriado corretamente. Então, ele não errou em nenhuma circunstância. Então, a análise da precisão aqui, como da acurácia, deu 100% para todas as classes, e como a acurácia geral também deu 100%. E agora a gente faz a seguinte pergunta: será que o algoritmo de Decision Tree ele conseguiu de fato aprender o padrão existente na base de dados? Agora a gente faz uma pequena reflexão. Esse padrão já era previamente conhecido por nós, que foi o que criou as classes,
o algoritmo não conhecia previamente. Mas será que ele conseguiu abstrair esse padrão exatamente ou aproximadamente como ele de fato é? Agora a gente pode analisar como é que foi a estrutura de árvore montada. A gente tinha, por exemplo, aqui que para uma amostra ser apropriada, ela tinha que primeiro ser maior ou igual do que 8.4, o ESD, certo? Observando que o ESD maior ou igual a 8.4 é necessário para a condição de ser um registro apropriado, o algoritmo conseguiu perceber que o oposto, né, que se for menor ou igual a 8.395, que é muito próximo, a 8.4, ou seja, se for menor, significa que essa condição não é atendida. Então ele já joga aqui para inapropriado, que pega aqui 565 exemplos de inapropriado. Então ele já consegue a perceber essa regra nesse primeiro passo muito facilmente. Aqui ele consegue perceber, por exemplo, para ser apropriado, a gordura tem que ser maior ou igual a 3. Ele consegue perceber que se for menor ou igual a 3.005, que é muito próximo de 3, então se for menor é inapropriado, consequentemente porque essa regra não foi atendida. Então ele tá fazendo verificações. Atendeu essa na primeira, atendeu essa na segunda e continua se ramificando. E dessa forma está sendo reconstruído todas essas regras que estão aqui explícitas. Aqui a crioscopia ele verifica se for menor ou igual de 509.5, ele já vai dizer aqui que é inapropriado. E se a gente analisar aqui, de fato, se for menor ou igual do que 509.5, que seria também menor do que 512, estaria fora desse intervalo. Consequentemente, seria um registro inapropriado. Aqui ele faz agora a pergunta: se a crioscopia está menor ou igual do que 555, que é o limite máximo. Se não estiver, então ele vem para cá e, consequentemente, diz que é inapropriado, tal como o padrão de fato sugere. Então, esse é o valor de uma árvore de decisão para esse tipo de análise, e podemos observar que ele conseguiu reconstruir com alta precisão o padrão dos dados, que foi por nós criado, mas o algoritmo não conhecia. Se porventura nós não conhecêssemos esse padrão, ele teria conseguido observar aqui muito facilmente. Então, essa é a atividade 2. Por fim, iremos analisar agora a atividade 3, que se trata de um agrupamento de dados. E a proposta, mais uma vez com a mesma base de dados, será fazer um agrupamento hierárquico para os dados e verificar qual que é o potencial que esse tipo de agrupamento tem para oferecer para nossas análises. Então a base de dados utilizada agora é a mesma, com um pequeno diferencial. Nós não vamos eliminar essa coluna fornecedor barra posto de coleta agora, porque nós vamos utilizar ela posteriormente para verificar a partir do agrupamento hierárquico mapeamentos da qualidade do leite de cada um desses fornecedores. Então a gente vai poder observar isso mais abaixo. As classes continuam da mesma forma, a gente faz a mesma substituição que já vinha fazendo. Aqui é importante destacar que foi necessário fazer uma amostragem aleatória, sem repetição, de 100 exemplos da nossa base de dados, porque a base de dados é muito grande e se a gente continuasse trabalhando com a totalidade dos dados, não seria possível visualizar claramente no dendrograma, que nós vamos ver mais abaixo. Mas para análises mais avançadas, nós poderíamos deixar a totalidade da base de dados, nós só não teríamos como visualizar aqui na interface web. Nós teríamos que exportar a imagem e analisar ela localmente. Aqui está sendo importante fazer o min-max scala. Então aqui cada uma das nossas colunas vai ser normalizada entre 0 e 1, certo? Então nós vamos estar transformando nossos dados de forma que cada uma das colunas vai estar entre 0 e 1. E agora nós vamos fazer uma análise aqui de como ficou a distribuição com base no posto de coleta. Então aqui cada um desses números significa um dos produtores, e com esse tipo de visualização nós podemos perceber, por exemplo, qualidades, amostras de qualidade de leite que sejam muito similares entre si, de produtores diferentes. Então, por exemplo, esse produtor 4 teve uma alta similaridade com esse produtor 9,
em uma determinada amostra, bem como o produtor 21 teve aqui com ele mesmo, então ele teve já registros muito similares entre si. O mesmo produtor teve, de certa forma, uma mesma qualidade foi repetida nessas duas amostras, bem como no 72 aqui, como vocês podem perceber. E várias outras análises podem se fazer, e é importante destacar aqui que a análise de similaridade ela começa de baixo para cima. Então, quanto mais aqui abaixo o agrupamento, mais similar, e aqui acima é menos similar. Então, existe uma similaridade entre esse grupo, mas é uma similaridade fraca nesse grupo grande aqui, mas existe uma similaridade muito forte nesses pequenos grupos. Então, essa é a ideia. E aqui tem ainda mais interessante porque ao invés de analisar aqui por produtor, a gente pode analisar por qualidade. E aqui no caso a gente percebe que tem um grande agrupamento, uma grande similaridade aqui de registros de inapropriado, que a gente pode cruzar inclusive com essas informações. Então aqui a gente observa que tem uma alta similaridade aqui entre esses produtores, que esses registros de inapropriado. Tem um ou outro caso aqui de apropriado, que provavelmente são pequenas variações desse conjunto de outros dados que tornaram esse leite apropriado, mas ele está muito próximo de inapropriado, isso é muito similar a outros registros de inapropriado. Tem pequenos casos aqui de apropriado, só que eles têm uma relação um pouco mais fraca com os restantes, mas na totalidade aqui, esse agrupamento verde, quase que como um todo, representa um grande grupo de qualidade de leite inapropriado ou apropriado, só que um apropriado que tem uma alta similaridade com o leite inapropriado. Então, provavelmente esses aqui seriam também pontos de atenção. Do outro lado, no extremo direito do nosso mesmo gráfico, a gente percebe que um comportamento similar, só que oposto, é também percebido. Então aqui tem uma alta concentração de leite apropriado, de registro de leite apropriado, com pequenos casos aqui de inapropriado, que talvez esses inapropriados estejam se relacionando muito próximo desses apropriados, e nesse caso eles devem estar falhando em apenas uma ou no máximo duas das métricas que nós estudamos anteriormente. Então esses registros aqui, apesar de estarem inapropriados, eles estão muito similares a registros apropriados, então talvez alguma mudança sensível seja necessária para eles pertencerem a esse grande grupo. Mas de forma geral, foi possível perceber aqui uma grande classe, um grande agrupamento de inapropriado, um grande agrupamento de apropriado e meio que um agrupamento de transição aqui nesse grupo intermediário. Então, esse é o valor de um agrupamento hierárquico, e esse tipo de análise pode ser livremente aplicada para esse problema que nós estamos aqui estudando. Então, essas foram as 3 atividades da disciplina de desenvolvimento de projeto de inteligência artificial do PPGCTI. Eu agradeço aqui pela atenção, muito obrigado.